Eu vou começar, Sérgio, fazendo uma abertura mesmo para a câmera, tá? Tá bom, foi você. Porque às vezes a gente faz assim. Às vezes a gente começa o programa assim, num bate-papo, e daí eu faço uma interrupção. Eu preciso interromper, né? A gente vai procurando uma formulazinha. E nesse não vai ser diferente. Eu preciso interromper essa pequena introdução com você e fazer uma abertura para o pessoal que está assistindo a gente e está nos ouvindo. O programa de hoje, a gente vai falar de um assunto que é vital, ou fatal, ou fundamental no mundo onde a gente vive há algumas décadas, talvez já virando séculos, que tem a ver com o universo do trânsito, com o universo das estradas, com o universo da responsabilidade que nós temos com a gente mesmo, com aqueles com quem a gente está transportando e com o outro, com a vida do outro. E entender um pouquinho mais, tentando, de uma forma, eu diria até mesmo desafiadora, falar aquilo que é tão para além do óbvio, aquilo que já não é falado toda vez, todo ano, o ano inteiro, que são os cuidados básicos e fundamentais para você estar na estrada. E para isso eu tenho a grata presença eu não sei qual que é a tua titulação. Bom, eu vou falar policial, é isso? Policial Rodoviário Federal. Na PRF somos cargo único, todos são policiais rodoviários federais. Eu hoje estou como superintendente, mas até março desse ano eu estava na pista, trabalhando ali na divisa do Paraná com São Paulo. A qualquer momento também posso voltar e quero voltar à atividade fim, então somos todos, é uma única porta de entrada na PRF nesse sentido, acaba sendo um órgão policial assim, de segurança pública referência, porque temos uma estrutura horizontal. Fernando Oliveira, teu nome é mais completo que esse, né? Tem mais nomes no meio aí. Eu estou usando Fernando César Oliveira porque por coincidência nosso diretor-geral lá em Brasília também é Fernando Oliveira. Para evitar qualquer... Para diferenciar, eu estou usando o nome do meio, Fernando César Oliveira. Obrigado pela sua presença aqui, por ceder o seu tempo, né? Eu sempre falo que a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo, porque ele não volta, né? Então, assim como eu sou bem sempre agradecido a quem acompanha a gente, porque também está cedendo o seu tempo, para que de alguma forma, ao final, né, ou durante a nossa conversa, possa, de algum jeito, se sentir mais nutrida em termos de informação, em termos de entendimento, né? E assim a gente evoluir um pouco mais, né? Eu, naturalmente, saio sempre um pouco mais evoluído. Eu trago sempre na pauta algumas dúvidas pessoais, trago na pauta dúvidas que eu entendo como sendo gerais, né? E sempre permito, né? A gente convida que o entrevistado traga informações que a gente muitas vezes nem ponderaria. Quando você fala da Polícia Rodoviária Federal, né? As pessoas muitas vezes confundem com outros regimes, né? Outras corporações, né? Tem os militares, né? Veja só, eu já vou te jogar isso. Quando eu saio de casa, dirigindo meu carro e pego a rua, eu estou indo para algum lugar, né? Eu vou para a praia, né? Então eu pego o carro e vou para a praia. Eu vou passar por diversas ruas, vou passar por diversas corporações, mas a minha obrigação é uma só: respeitar a lei de trânsito e cumprir com o meu dever para que eu chegue no meu destino. Mas eu estou sujeito a uma série de coisas. Como é que a Polícia Rodoviária Federal se situa nesse todo, nesse cosmos? Bom, a Polícia Rodoviária Federal ela atua em mais ou menos 70 mil quilômetros de rodovias federais no Brasil inteiro. Aqui no Paraná são quase 4 mil quilômetros de rodovias federais. E uma das vertentes, uma das áreas de atuação da PRF é o trânsito, né? A legislação é nacional, o novo Código de Trânsito já nem tão novo assim, né? Foi promulgado em 97, começou a vigorar em 1998, então já são aí 25 anos da legislação atual, houve várias mudanças ao longo desse processo, mas a legislação brasileira, se comparada com a de outros países, é considerada muito avançada nessa área de trânsito. Óbvio que entre o que está na lei e o que acontece na prática há sempre uma certa distância, né? Mas de certa forma o Brasil tem uma legislação considerada avançada nessa área de trânsito. O que falta em muitos casos é capacidade do Estado para fazer cumprir a legislação.
aqui no Paraná, falando apenas de rodovias federais, todos os anos morrem mais de 500 pessoas, apenas no Paraná, apenas em rodovias federais. Apenas em rodovias federais. Esse ano já estamos aí ultrapassando a marca de 530 óbitos registrados desde janeiro desse ano. Tá, para fazer um corte temporal aqui, para quem está assistindo, a gente está gravando esse episódio no finalzinho de dezembro de 2023. Então é um número quase total mesmo, né? A gente está ainda em pré-período natalino e vésperas de ano novo, né? A tendência, infelizmente, é subir um pouquinho esses números. Vai subir. Infelizmente, devemos chegar aí a algo em torno de 550 óbitos. Ainda assim, menos do que ano passado, em torno de 5, 6% menos do que em 2022. Mas, de qualquer forma, toda morte é uma tragédia familiar que envolve várias questões aí dos envolvidos, e tem até um movimento Visão Zero, né, que busca zero óbito no trânsito do mundo. Só que ela acaba sendo confrontada com a realidade, essa visão acaba sendo algo muito utópico ainda, né? Nós temos, quando a gente fala em 500 óbitos no Paraná em rodovias federais, a gente está falando mais de uma morte por dia, né? E 80%, 90% ou mais mortes evitáveis, né? Acidentes que poderiam ter sido evitados, geralmente ligados à velocidade, à desatenção. Hoje o telefone celular é uma febre, né? Uma característica da nossa época. Se você sair aqui do estúdio e descer ali na rua, você vai com certeza se deparar com motoristas com o celular no colo ou no banco do passageiro e a cada momento mandando mensagem ou mesmo ouvindo, né, áudio, enfim. E muitas vezes distrações que não são mensagens fundamentais, assim, imprescindíveis para aquele momento. Então a desatenção acaba também provocando acidentes dentro das cidades, também nas rodovias. Tem como saber se o fato de o uso do celular aumentou o número de óbitos mesmo, não só de acidentes, que aumenta o número de acidentes, sim, mas está relacionado estatisticamente? Essa é uma percepção assim, empírica, né, dos nossos policiais. Né? O celular, mesmo em rodovias, há motoristas que utilizam o aparelho. Agora, os envolvidos dificilmente vão admitir esse uso. Assim como o motorista cansado, com sono, dificilmente vai admitir para o policial que dormiu ao volante. Mas a distração, desatenção, o cansaço, o sono, além da embriaguez, é claro, são fatores assim, que estão muito ligados aos acidentes graves, junto também com velocidade. E como nós falamos no caso de acidentes aéreos, no caso do trânsito, geralmente são vários fatores envolvidos em uma mesma ocorrência. Uma mesma ocorrência pode ter, ao mesmo tempo, o excesso de velocidade, o motorista embriagado, passageiros sem cinto de segurança. Banco traseiro, por exemplo, é uma característica nossa aqui no Brasil. Não há o hábito de uso do cinto de segurança do banco traseiro, por diferentes motivos. Um deles que é mais difícil também para o policial perceber que alguém está sem cinto no banco traseiro. Daí os passageiros acabam ficando mais à vontade nesse aspecto. Eu lembro quando eu era criança, quando a gente passava, por minha família, no caso, passava em frente a um posto policial, ainda o cinto de segurança não era um hábito nem no banco da frente, né? Eu lembro dos meus pais assim, coloca o cinto que a gente está passando em frente ao posto policial, como se fosse algo assim obrigatório para você não ser autuado. Quando na verdade foi uma invenção, né? O cinto de 3 pontos foi uma invenção que salvou muitas vidas, né? Porque aquele cinto abdominal machucava muito. O de 3 pontos ele é mais seguro, né? Oferece mais condições. Com um clique ali você consegue sobreviver num acidente gravíssimo. Nós temos casos na PRF de acidentes que o envolvido relatou que havia acabado de colocar o cinto, 1 minuto depois acabou se envolvendo numa colisão frontal. Então aí faz toda a diferença, né? O nível de gravidade das lesões, quando você pega alguém sem o cinto de segurança, ele aumenta aí muito, né? Então a gente tem um trabalho aí de conscientização nessa área, uma coisa tão básica, né? Que é tão óbvia, mas que muitas vezes é negligenciada. Eu não sei dizer para você se o fato da multa, existir a multa, né, sobre uma infração, ela é educadora, né? Ou se ela é só punitiva, não sei te dizer. Mas eu te garanto que o exemplo do outro pode fazer muita diferença. Eu tinha um tio, né, meu padrinho, falecido já, e um relato dele, muito parecido com esse, fez com que simplesmente a minha mente entendesse e aceitasse a circunstância.
Ele tinha colocado o cinto de segurança, estava perto da empresa dele, e um caminhão veio por trás, bateu, né? E ele falou, se você não estivesse usando o cinto, eu estava o carro parado, ele falou, estava o trânsito, o caminhão veio devagar até, não estava em altíssima velocidade, mas bateu, machucou, né, tudo. Ele falou, cinto, machucou, mas o cinto me protegeu de uma tragédia maior. E a frase final dele foi assim, se eu for daqui de casa até a esquina da panificadora de carro, eu ponho o cinto de segurança, porque você não sabe o que vai acontecer entre aqui e ali. E aquilo para mim foi muito mais educador do que, não, eu vou colocar um cinto para não levar uma multa. Porque tem uma coisa que é maior do que a punição pecuniária, né, financeira, é a punição vital, né? Fora a questão de sequelas e tudo mais, de ficar acidentado e todos os problemas decorrentes disso. É possível educar as pessoas de uma outra forma? E, 2, a multa educa, ajuda? O que a gente costuma trabalhar é que a questão do trânsito tem 3 vertentes, a educação, a fiscalização e a engenharia. A engenharia é a questão das rodovias, né, tentar melhorar a sinalização, o próprio traçado, a geometria das pistas, duplicar as rodovias. Você duplicando uma rodovia, você já de cara minimiza muito o risco de uma colisão frontal, né, que é o tipo de acidente mais letal. A parte de fiscalização é importante porque o comportamento humano ele envolve sempre um cálculo racional entre eu ser autuado ou não, se a percepção de que a fiscalização, o comportamento da maioria dos motoristas tende a ser mais, digamos assim, civilizado. O radar, muito criticado em alguns momentos aqui no Brasil, como indústria da multa, enfim, mas o radar de velocidade, ele provocou uma revolução assim, no comportamento. Antigamente, antes dos radares dentro de Curitiba, por exemplo, você observava, eu lembro disso, carros assim, fazendo zigue-zague e passando a 100 km por hora numa via de 50, 60 km de limite máximo. Hoje, mesmo tendo poucos radares na minha avaliação, dificilmente você vê algum carro assim, muito acima da média. Isso é um risco enorme, especialmente para pedestres, ciclistas, né? E ao longo prazo, sim, ou ao médio prazo, porque a tecnologia já existe, acho que uma nova revolução nessa área de fiscalização de velocidade vai ser a velocidade média, uma vez que for implantada, ainda carece de mudança legal, homologação dos equipamentos, mudança do próprio código, né? Porque a tecnologia já existe, é a velocidade média, você pegar um ponto A e um ponto B e fazer com que naquele trajeto, que pode ser 5, 10 quilômetros ou mais, o motorista não apenas reduz a velocidade onde tem o equipamento presente, que é o que acontece hoje. Hoje nós temos entre Curitiba e São Paulo, por exemplo, trechos onde tem radar fixo funcionando, fazendo autuações, mas o que acontece? O motorista experiente, o caminhoneiro, por exemplo, ele sabe onde está o equipamento, no quilômetro 33, por exemplo, é um local crítico, tem um equipamento, ele passa a 60 km por hora naquele equipamento, mas 1 km, 2 km depois, tomba o caminhão porque já chegou a 90, 100 km ou mais. Então a velocidade média, na minha avaliação, no futuro vai ser uma revolução em termos de segurança viária no Brasil. Alguns países já estão adotando, Portugal, salvo engano, está adotando já faz alguns meses. Mas respondendo a tua pergunta, acho que é fiscalização, engenharia e educação. Agora, na minha avaliação, a educação ela tem muito mais resultado quando a pessoa ainda está na fase da adolescência, na juventude. Depois de um certo tempo, é mais difícil você educar um motorista. Então, acho que a fiscalização, a sensação de que a polícia está trabalhando, os órgãos de trânsito como um todo, eu acho que tem mais capacidade de interferir no comportamento. Essa é um pouco a minha avaliação. Acho que a multa tem um caráter pedagógico, mas é claro, se a pessoa se envolve em um acidente, um trauma, acaba o caráter educativo dessa tragédia ou quase tragédia acaba sendo mais efetivo, né? Então por isso que é importante as pessoas não esperarem acontecer uma tragédia com você para se conscientizar. Embora com 30 mil óbitos anuais no Brasil, dificilmente tem algum brasileiro que não tenha algum parente ou um amigo, um conhecido que tenha morrido em acidentes. É difícil, já morreu, imagina. Nossa, não conheço alguém que não conheça alguém que não tenha algum morto conhecido, parente, coisa assim. Ou pelo menos ferido grave, então, né? Os leitos hospitalares, né? Boa parte dos hospitais de trauma
30% ou mais são acidentados, especialmente motociclistas, né? Nas rodovias federais, se nós juntarmos motociclistas, condutores e garupas, ciclistas e pedestres, são mais de 40% das vítimas mortas em rodovias federais. E muitas vezes é também um pouco de imprudência dos próprios motociclistas, por exemplo, né? O uso abusivo do corredor. O que acontece, os acidentes em perímetro urbano de rodovia envolvendo motocicleta? Geralmente o que acontece? O motociclista no corredor, procurando, né, chegar mais rápido ao seu destino, enquanto os veículos, os carros de passeio estão no congestionamento, e quem está no carro está sempre tentando procurar a faixa menos lenta. E o que acontece? O carro às vezes muda de faixa sem perceber que tem um motociclista vindo numa velocidade maior do que a média ali, e acontece a colisão lateral. Até, salvo engano, ontem teve uma motociclista que faleceu mais ou menos nesse cenário ali na 277 entre Curitiba e São José dos Pinhais. Então, moto é uma preocupação nossa, a gente está procurando ampliar a fiscalização de motocicletas, mas sempre a presença policial, a capacidade da polícia de intervir na realidade do trânsito é muito limitada. Nós não temos como ter policiais a cada quilômetro de rodovia, por exemplo. Uhum. Então, por isso, como você mesmo falou, a educação, a conscientização e o comportamento de cada um no trânsito é o que faz a diferença mesmo. Parece que o motociclista ele parece uma outra categoria de cidadão até, assim, no trânsito pelo menos, né? E o pessoal que não anda de moto e só anda de carro enxerga como se fosse uma outra criatura mesmo aquilo, né? E a estrada é a mesma, né? Mas se relaciona, o relacionamento do motorista e do piloto de moto, com a estrada é diferente e eles dividem a mesma faixa, né? Pelo código, né? Os veículos maiores têm que se preocupar e cuidar dos menores. Então, o caminhão tem que cuidar do carro, o carro tem que cuidar da moto, e os motorizados têm que cuidar, proteger os não motorizados. E mesmo o ciclista tem que proteger o pedestre, né? Muitas vezes acontecem colisões de bicicleta com as pessoas a pé. Então há uma cadeia, né? E trânsito é uma convivência coletiva, né? Embora, de certa forma, o veículo seja geralmente um dispositivo individual, né? Que até tem aquele famoso desenho do Pateta, né? Que o motorista se transforma ali e extravasa emoções, e como se não tivesse dentro de uma comunidade, né? E é um dilema, né? Porque a questão do carro, as pessoas assim geralmente estão sozinhas no carro, e o que acontece é que as placas de sinalização não são suficientes para dar segurança, né? Quando você vê qualquer notícia de manifestação em periferia de grandes cidades como Curitiba, por exemplo, as pessoas dificilmente pedem placas de sinalização, que elas vão pedir um obstáculo físico, lombada ou quebra-mola, ou um radar para controlar a velocidade, porque não há a educação suficiente de forma que a placa seja suficiente para coibir excessos, né? Tem que haver uma fiscalização, porque algo falhou lá atrás, né, na questão da própria educação. O código fala também o Código de Trânsito, da inclusão do trânsito como disciplina transversal em todos os níveis de ensino, desde o fundamental, médio, superior, mas é algo que até hoje não foi colocado em prática na nossa avaliação. Eu posso ter uma esperança bem grande com relação à educação, né? Salvo engano, eu acho que a maioria das pessoas, se perceber a questão das gerações, né, dos mais antigos para os mais novos, e a gente vai ficando mais velho e vai tendo dificuldade para aprender o novo, né? E o novo sempre vem. O meu pai não suporta usar cinto de segurança. Ele usa, mas ele não suporta. O carro está encostando, ele está tirando o cinto, né? Ele está de passageiro comigo, ele dirige, né? Tem o ir e vir dele e tal, mas se ele está de passageiro comigo, ele está com a mão puxando assim para evitar a tração, né? E eu tentei explicar para ele outro dia que eu peguei eu já sou da minha geração da transição, né? Quando eu fui para pegar a habilitação, já bem tinha passado a ser obrigatório mesmo. Eu falei, pai, entenda o seguinte, o cinto de segurança não está te esmagando, ele está te abraçando, ele está te protegendo, ele está fazendo você ficar único. Tem até uma propaganda, né, do governo federal, alguns anos atrás, justamente explorando essa questão do abraço, né? Que o cinto acaba, ao longo da propaganda, assim, como se a família abraçasse a pessoa, né? Isso, é perfeita essa alusão. E os meus filhos, meu pequeno principalmente, assim, nem passa por esse olhar, ele nem entende, ele simplesmente assim, você não vai colocar o cinto? Não existe a chance
de você dar marcha ré no carro sem o cinto de segurança. O ideal é que a criança já, desde recém-nascida, saia da maternidade já no bebê conforto, não no colo da mãe. Por quê? Porque a mesma 30, 40 km por hora, como você observou, no caso de um acidente simples ali, há um risco real de lesão grave, pelo menos. E uma criança pequena, uma chance muito alta de ser ejetada para fora do veículo, né? Pela própria dimensão do corpo da criança. Então, é o ideal que a criança, mesmo recém-nascida, já vá se acostumando com o bebê conforto. Para a amamentação, pare o carro. Não amamente o seu filho com o carro em deslocamento, porque algo justamente naquele momento pode acontecer e depois não tem volta, né? Nós tivemos essa semana, infelizmente, ali na BR-369, entre Campo Mourão e Mamborê, um caso terrível, assim, uma colisão frontal. Num dos carros teve 3 óbitos, no outro carro era uma família, todos sobreviveram com exceção de uma criança. Eu não tenho bem certeza, né, mas eu vi numa reportagem, caberia até checar primeiro antes de comentar, mas é uma possibilidade que a criança de 1 ano estaria sendo amamentada pela mãe. Até foi um relato do socorrista assim, bem pesado, né, que a mãe não soltava a criança mesmo, o filho já morto. Ela foi socorrida porque ela também teve alguma lesão no tornozelo, mas ela estava de cinto. Então, assim, a criança um cuidado extremo. Não é por acaso que existe a questão da cadeirinha, né, dos equipamentos de retenção conforme a faixa etária, que é basicamente o bebê conforto até 1 ano, depois a cadeirinha, né, até 4 anos, e depois o assento de elevação, justamente por cinto de segurança não pegar no pescoço da criança, né? Que a criança até 1,44, 1,45 de altura, ela precisa da elevação para o cinto não passar pelo pescoço. E eu lembro que eu aprendi a dirigir num Fusca, que era só cinto abdominal, né? E no banco de trás, por exemplo, era muito comum assim, o cinto estar embaixo do banco traseiro, né? Então, e geralmente quando o policial aborda uma família, quando o carro é um pouco mais antigo, e você pergunta para os passageiros do banco de trás, todo mundo com cinto aí atrás? O pessoal até às vezes fala assim, às vezes está com o travesseiro no colo, né? Não dá para ver. O policial, deixa eu ver. Daí a pessoa não consegue nem tirar o cinto, porque tem que todo mundo desembarcar e recuperar os cintos embaixo do banco traseiro, né? Porque se não descer, não desembarcar do veículo, não tem nem como tirar o cinto. Então, o banco traseiro dá uma falsa sensação de segurança, assim como o ônibus, por exemplo. Não há um hábito no Brasil, a maioria dos passageiros de ônibus, mesmo de viagem, não usam cinto de segurança. Parece que está seguro, né? Um ônibus, um veículo de uma massa bastante grande, só que em caso de tombamento simples ali, pode também alguns passageiros serem ejetados. E mesmo tombamento simples, assim, que todo mundo poderia sobreviver com no máximo alguma escoriação, às vezes acontecem óbitos justamente porque passageiros estão sem o cinto. Você acha que é possível as pessoas entenderem isso? Eu desconfio tanto dessa dificuldade. Eu acho que a educação ela tem que ser contínua. Fato. Os cuidados, né, a orientação tem que ser contínua. É fato. Mas eu não consigo enxergar na minha frente, visualizar alguém que ouvindo uma explicação, e a pessoa tinha uma condução equivocada, errada, né? E ela fala assim, tá, não, agora entendi, agora eu vou usar o cinto, agora eu não vou mais beber, não vou usar o celular, agora eu vou andar no limite de velocidade, porque você me explicou bem agora, uma coisa que ninguém tinha explicado. Isso não vai acontecer, né? As pessoas têm a informação, né? As pessoas têm a informação. A informação está disseminada, né? Que se você estiver mais rápido, às vezes 10 km por hora podem fazer a diferença. Não é por acaso, né? Cada placa de sinalização ou deveria ter sido, né, resultado de um cálculo de engenharia que aponta aquela velocidade como adequada para aquele determinado trecho. Não foi por acaso ali que foi colocado 30, 40, 60, 110 km por hora em determinada via. A mesma coisa o álcool, né? Não tem limite tolerável assim que seja seguro para a ingestão de bebida alcoólica. Uma dose, uma latinha de cerveja já altera o comportamento, o tempo de resposta, pode provocar um acidente. Então, o consumo de álcool pelo motorista. Hoje em dia, na minha avaliação, as novas gerações têm mais recursos, né? Tem um aplicativo. Antigamente era um pouco mais difícil, né, para você em determinado lugar só tinha um táxi como alternativa. Hoje tem formas de você
ter mais acesso, mais mobilidade dentro das cidades, pelo menos. Agora, o motorista da rodada, né? Esse é um grupo, quem que não vai beber, né, para poder dirigir? E assim, mas ao mesmo tempo acho que falta ainda uma reprovação a esse comportamento, porque a gente sabe, todos conhecem a lei, mas de certa forma todos são tolerantes ao desrespeito à lei, né, no aspecto de que se você está num churrasco, por exemplo, e geralmente as pessoas, todo mundo de carro ali, você até sabe que aquelas pessoas ali vão sair dali dirigindo e não há uma reprovação moral, geralmente, nos círculos de convivência. A reprovação, ela geralmente vem quando o motorista embriagado acaba se envolvendo em uma tragédia, acaba matando alguém ou deixando alguém gravemente ferido, com sequelas depois. Agora, o comportamento em si, ele não é, na minha avaliação, ele não é reprovado de forma suficiente como deveria ser. Só quando acontece alguma tragédia que daí há uma condenação muitas vezes pública, e acho que tem que existir, mas ela não deveria se restringir ao pós-tragédia. O fato é que muitas pessoas se acostumaram a dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. A multa hoje é pesada, né? São quase R$3.000. Ela gera uma suspensão de 1 ano da carteira de habilitação, mesmo que o motorista se recuse a fazer o exame. Então é uma legislação, de certa forma, rígida. Agora, qual que é o cálculo racional que muitas pessoas fazem? Qual é o risco de eu ser abordado nesse meu deslocamento entre o estabelecimento, o local que eu estou consumindo e a minha casa, por exemplo? Se esse risco na avaliação da pessoa for baixo, ela vai continuar repetindo esse comportamento. Então, esse é um desafio. Acho que os órgãos de trânsito eles têm que ampliar a fiscalização de alcoolemia, né, da embriaguez ao volante, que eu acho que em muitas regiões do país, na minha avaliação, ela é insuficiente. A PRF busca fazer e faz, de fato, muitos exames de bafômetro. E tanto que esse ano a gente já está chegando perto de 5.000 autuações relacionadas à embriaguez. Mas sempre o trabalho da polícia é uma amostra, né? Se a cada motorista que a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, tira de circulação, com certeza você pode contar que tem outras dezenas para cada um desses motoristas que está circulando embriagado. Eu vou fazer uma conjectura, não é o ideal, assim, mas é sempre bom lidar com fatos, não com suposições. Mas as pessoas reclamam muito, né? Quanto que é o valor da multa em caso de pegar... R$2.900. R$2.900 se eu for pego dirigindo embriagado. Ou se recusar o exame também. A multa, o valor é o mesmo. E além disso, uma suspensão de 12 meses da carteira de motorista. 12 meses sem carteira de motorista. A suposição minha, assim, a pessoa pode falar assim, isso é injusto porque eu não matei ninguém. Porque eu não provoquei um acidente. Eu estava andando devagar, eu estava usando cinto, eu estava a 2 quadras de casa. Parece que as pessoas, a suposição é essa, parece que as pessoas pensam assim, não, mas se não tem uma tragédia, por que tem uma punição? A tragédia já é uma punição por si só, né? Então, cara, como é difícil isso, sinceramente, assim, culturalmente falando é difícil. Eu já tive situação familiar de estar num churrasco e o pessoal tomando cerveja, alguém me oferece, eu não sou muito do álcool, né? Eventualmente, né? Mas como eu já não sou muito, para mim também não é difícil dizer não. Eu sei que tem essa questão pessoal. Mas a pessoa fala, toma um aí. Eu falei, cara, eu não vou tomar. Por que você não vai tomar? Eu não ia responder. Eu não ia explicar por quê. Daí eu falo assim, é porque eu estou dirigindo. Aí vira desdém, porque daí tem aquele que tá dirigindo e fala, então eu sou irresponsável com a minha família. Eu falei, cara, eu estou dirigindo, eu não vou consumir. Não, mas não dá nada, não sei o quê. Você toma agora, vai embora só no final do dia. Eu falei, eu não sei quanto tempo dura o álcool no sangue. Porque esse número ninguém dá também. Não sei se é 24 horas. Varia, o metabolismo varia de organismo para organismo, né? Porque a gente costuma falar 12 horas, até às vezes 18 horas, conforme a quantidade ingerida. Então, mesmo aquele bombom com licor que tanto todo mundo alardeava antigamente, não? Essas questões aí que é bem pouco a quantidade, né? Tanto o bombom quanto o próprio enxaguante bucal, né? Assim, se você 15 minutos após o uso, já não tem mais resquício. Então, o equipamento é ferido pelo Inmetro, né? Então ele dá uma segurança na medição ali, que essas questões aí, que sempre o pessoal colocava, tanto do bombom quanto do enxaguante bucal, ele não interfere no exame. 15 minutos, esse é um número... assim... porque que o Inmetro dá.
Porque assim, obviamente, se você usar ali um enxaguante bucal e logo na sequência fazer o exame, se o enxaguante contiver álcool na composição, ele vai dar, mas se você, assim, 10, 15 minutos depois, ele já dá zero álcool, então é um equipamento bem eficaz, né, no que se propõe. Até a gente carece até de um equipamento parecido que pudesse verificar para o policial que está na ponta ali, o consumo de drogas, por exemplo, cocaína, né? Porque a gente sabe que muitos caminhoneiros, infelizmente, fazem uso de substâncias para se manter acordado, né? Acaba um risco tremendo, né? Imagina um caminhoneiro transportando aí um veículo e carga com 30, 40, 50 toneladas ou mais, e dirigindo sob efeito de cocaína, muitas vezes, ou anfetaminas. É uma preocupação nossa também, porque coloca em risco todo mundo, né? E quando você fala do álcool, o motorista tem uma licença para dirigir e tem que seguir a normativa, né? Então ele foi dado para ele pelo Estado uma licença para conduzir um veículo, ele tem que sujeitar, porque o álcool, isso é um consenso mundial, né? Ele interfere, provoca acidentes graves, interfere a capacidade do motorista, altera o comportamento. O motorista embriagado não apenas reage de forma mais lenta a alguma ocorrência que apareça na frente dele, como também se encoraja e minimiza os riscos, né? Ele tende a acelerar mais, tende a superar os limites de velocidade, e se o consumo de álcool é na madrugada, também tem aquele problema também característico que é a embriaguez misturada com o sono, né? Então o risco de dormir ao volante também aumenta. Quer dizer, as fórmulas para a tragédia, elas estão todas escritas, não tem nenhuma novidade disso. Vira mês, vira ano, a composição é sempre a mesma. Você não cansa de explicar isso o tempo todo? As pessoas... Eu já fui chefe da comunicação da PRF e sempre era um desafio que eu me colocava. Nessa entrevista eu quero fazer uma abordagem nova, mas assim, nem sempre é possível, porque as coisas se repetem, né? E trabalhando nessa atividade, a gente infelizmente se depara com muitas situações. Muitas pessoas acham que o policial não se envolve em uma ocorrência, né? Mas de certa forma é impossível você não se envolver, né? A gente tem acidentes que envolvem crianças, por exemplo. Tem também situações assim, eu lembro de um acidente grave que eu atendi alguns anos atrás, mais ou menos 10 anos, ali na BR-116 em Campina Grande do Sul, que era um caminhoneiro que estava com a esposa e 2 crianças na cabine do caminhão. Ele tombou muito próximo onde tem um radar ali, inclusive, morreu na hora, e a esposa até estava consciente, caminhando, mas depois eu acabei ficando sabendo que ela teve alta do hospital e morreu logo em seguida. Então ficaram 2 crianças órfãs num único acidente, né? E felizmente as crianças sobreviveram, mas imagina a tragédia, né? Então você se depara com situações assim que assim, e a cada ano, a cada mês, a cada dia, infelizmente se repete. O ideal seria que nós não tivéssemos acidentes fatais, mas quando no Paraná, pelo menos o patamar, quando fica abaixo de 500, é muito raro ficar abaixo de 500 óbitos. De certa forma é um ano que a gente, não digo que comemore, mas que a gente fica satisfeito porque está abaixo da média. Já tivemos anos aí com mais de 800 óbitos em rodovias federais do Paraná. Então, assim, ao longo do tempo, acho que a legislação vem melhorando, a qualidade das rodovias, embora até de uma velocidade lenta, assim, ela melhora, porque acontecem algumas duplicações, ter faixas adicionais que facilitam muito a ultrapassagem, né, em trechos de pista simples. A própria qualidade dos veículos, né, a exigência de airbag, pelo menos dianteiro, e também dos freios ABS, também é uma coisa que também aumenta a segurança no trânsito e tende a diminuir os índices de violência aí no trânsito. Como é que você, pessoalmente, trabalha o teu interior, teu interno, tua pessoa, quando você se depara com uma situação de tragédia que você está lidando com morte? Principalmente quando fala de criança e tudo mais. Como é que você se prepara antes e depois? É difícil responder essa pergunta, né? Eu já peguei algumas situações assim que você, por mais que você se prepare, você não está preparado, né? Então, o que a gente tenta se colocar sempre no lugar das pessoas, das famílias, né, envolvidas. Eu lembro de um acidente que aconteceu em fevereiro desse ano, inclusive ali em Campina Grande do Sul também, entre Campina Grande do Sul e 4 Barras, que 2 motociclistas, 2 ocupantes de uma moto, 2 irmãos,
estava chovendo, numa curva eles acabaram sendo atingidos por um carro que rodou. Provavelmente o motorista do carro estava muito rápido e derrubou os dois ocupantes da moto. Eles morreram na hora, porque os corpos acabaram se chocando contra a defensa metálica, né, o guarda-reio. E na sequência vinha em outra moto a mãe desses dois jovens. E foi a primeira pessoa a chegar praticamente no local. Então nós chegamos logo em seguida, que estavam muito perto ali. E a situação é terrível, né? Daí minha preocupação era, assim, dar um atendimento para ela, até para evitar que de repente ela fosse uma terceira vítima ali, porque ela estava muito agitada, em estado de choque. Então a gente se depara com situações desse tipo, não é raro, né? E quando a gente vê um congestionamento, né, e muitas vezes gera um transtorno enorme, né? Eu mesmo fui para Santa Catarina semanas atrás, eu estava em férias, e no retorno ali eu peguei um congestionamento de 2 horas por conta de uma carga de laranja que caiu na BR-101 ali. E a gente muitas vezes fica preocupado, né, com a questão do tempo perdido e tal, mas não imagina que muitas vezes ali na frente aconteceu um acidente grave, tem socorristas, tem pessoal da concessionária, policiais trabalhando para dar atendimento a situações desse tipo, né? Então, de certa forma é um abalo, e a gente se preocupa com a questão psicológica dos nossos policiais, né? Então nós temos, inclusive no âmbito da PRF em todo o Brasil, um serviço de atendimento psicológico que está disponível para os policiais que se deparam com ocorrências desse tipo, ou mesmo ocorrências criminais também, que a gente tem eventualmente confrontos armados, né, com traficantes, assaltantes, enfim. A gente dá esse atendimento para os nossos servidores. É uma preocupação nossa. Eu tenho um tio que ele é aposentado da PRF, e lá nos anos 70, anos 80, e ele tinha pesadelos, ele contava assim, histórias, assim, quando tinha criança, e ele trabalhava naquele trecho bom tempo da vida dele, ali na 116, indo pro Capivari. Ali que eu trabalhava também. E ele falava assim, cara, quando chegava assim no lugar do acidente, que vinha sapato solto, ele falou, já tem morte. Então tinha uns elementos, uns códigos assim. E ele falava que ele convivia com pesadelos, né? Convivia com nos sonhos, aquelas pessoas que morreram vinham conversar com ele, assim, ele ficou muito abalado, né? Porque talvez era de uma geração que não tinha esse atendimento, né, lateral, né, dentro da corporação, mas ele tenta sempre levar a vida de uma forma divertida fora do trabalho, porque o trabalho dele não era nesse ponto assim divertido. A demanda que quando tinha era, além de ter a fama de muitas vezes, né, do policial que vai morder uma grana ali, de uma multa para evitar uma multa, sabe? Além de conviver com isso, né, ele é um cara muito ético. Ele tinha essa circunstância, né? Então uma pessoa que tinha um psicológico abalado fora do trabalho, né? Esse trecho ali, né, falando da represa do Capivari entre Curitiba e São Paulo, é um trecho que ainda hoje, mesmo com a pista totalmente duplicada, ele é muito perigoso, especialmente quando chove. Quando chove parece um strike, assim, a gente já sabe que se o plantão é de chuva, a equipe que está trabalhando ali vai atender as 10, 20 ocorrências de acidentes. E geralmente o motorista envolvido vai dizer que tinha óleo na pista, que a pista está mal desenhada, mas geralmente é excesso de velocidade. Ou, assim, imprudência em relação à pista molhada, né? O motorista chega na curva muito rápido e quando percebe que está rápido demais é muito tarde para fazer qualquer coisa, o carro roda, vira passageiro, sai de pista, capota. E a chuva, assim... tem que ter muito cuidado dirigir com pista molhada, né? E assim, o que a gente sempre procura orientar as pessoas é aqueles princípios básicos da direção defensiva. Prestar atenção no clima, né, na qualidade do asfalto. Antes de pegar a estrada, verificar, obviamente, a parte mecânica, freios, pneus, né? Um pneu meia vida já não oferece a mesma capacidade de tração, de frenagem de um pneu novo. Então, muitas vezes a economia em um pneu pode ser decisiva para acontecer um sinistro, né? um acidente. Então a gente procura conscientizar nesse aspecto que a manutenção periódica dos veículos é fundamental, e quando você vai fazer um deslocamento maior do que 3, 4 horas, procurar descansar bem na véspera. Não apenas o sono, mas o cansaço interfere, né? Pode deixar o motorista mais sujeito a cometer erros. Então é fundamental que o motorista esteja bem alimentado, descansado
e se prepare para fazer o deslocamento, estando ele sozinho ou em família, né? A questão do descanso é fundamental, seja um motorista profissional ou esteja indo num carro de passeio. As recomendações são sempre as mesmas, né? E tudo poderia, você fala, né? Você começou falando que de 80% a 90% dos acidentes poderiam ser evitados, né? Esses 10% que não seriam evitáveis seria o quê? É uma circunstância adversa, sei lá, queda de barranco seria dentro desses 10%? Tem algumas problemas mecânicos, por exemplo, tem alguns acidentes que são provocados assim, por uma peça que se solta de um caminhão e atinge outro veículo, mas são a minoria dos casos, né? Então, enfim, é um deslizamento como teve na 376 ano passado, assim, não tem orientação possível, né? Até chegou a ser questionado porque a polícia não fechou a pista, mas é muito difícil você avaliar, né? Nós não temos geólogos à disposição da PRF para dar um parecer. Até uma preocupação nossa em relação a esse aspecto da Serra do Mar, tanto da 277 quanto da 376, que nós temos uma avaliação ali geológica do terreno, dos riscos, né? Procuramos, inclusive, acionar a Universidade Federal do Paraná para nos dar apoio nesse sentido. Ela tem o Senacid, que é um centro que estuda desastres. Já acionamos o professor Renato Lima, que é uma referência nacional e internacional também nessa área, junto com o Ministério Público, com a própria concessionária Arteris, que cuida da 376. Nós temos essa preocupação em ao mesmo tempo, garantir a segurança, mas também garantir a fluidez. Nós temos ali, no momento, um gatilho pluviométrico que, se houver muita chuva, acima de 60 milímetros em 24 horas ou 160 milímetros em uma semana, a pista é inteiramente fechada. Uma medida preventiva, mas a nossa avaliação ela pode ser aperfeiçoada e pode estar vinculada com outros critérios também mais objetivos em relação ao risco de um eventual deslizamento. A gente não quer, obviamente, submeter nenhum usuário da rodovia a risco, mas a gente também sabe que o transtorno de fechamento de uma rodovia, ainda mais nessa época do final do ano, início do ano, época de verão que chove muito ali na Serra do Mar, nós temos essa preocupação em fechamentos, às vezes, não tão necessários assim. Então, é uma preocupação nossa, a gente está em conjunto com o Ministério Público Federal, discutindo aí as alternativas possíveis. Tem uma obra em andamento ali, mas ela vai ser concluída apenas em meados do ano que vem, 2024, então é uma preocupação nossa. A 277 é uma situação menos grave de momento, mas é um trecho ali que, de tempos em tempos, acontece algum deslizamento, quedas de pequenas rochas ali, às vezes não tão pequenas assim. Então é uma preocupação nossa, são dois trechos sensíveis, ainda mais nessa época de verão, férias, que são muito utilizados pela população do Paraná e de outros estados aqui, que cruzam aqui o nosso estado. Dentro da estatística de vocês, existem lugares que são rodovias, né, que são pontos em rodovias que são mais frequentes acidentes. E tem lugares que estão menos. Tem algum lugar que é neutro? Nossa, trabalhar naquele trecho ali deve ser uma delícia, porque não tem acidente ali, é bom demais. Existem esses lugares ou é só um sonho utópico? Tem alguns lugares que tem menos acidentes. Por exemplo, a região ali de Guaíra, às vezes as equipes que trabalham ali ficam dias ou semanas sem atender acidente grave. Foz do Iguaçu, embora tenha um trecho de pista simples, a 277 ali, que quando dá um acidente, o acidente acaba sendo grave, né? Mas assim, um trecho onde acontece mais acidentes são os trechos em volta de Curitiba, né? Que tem maior circulação de caminhões, né? Muitos veículos de carga transitando. Então, 376, que é a principal ligação do restante do sul do Brasil, a BR-116, a própria 277, em volta de Curitiba acontecem muitos acidentes. Mas como tem muito trecho de pista simples, mesmo onde acontecem poucos acidentes, quando os acidentes acontecem, eles costumam ser graves, porque são geralmente colisões frontais, que envolve a velocidade se soma, né, com os veículos em sentidos contrários. Porque em trecho simples, se você estiver no limite de velocidade, lá, digamos, 60 km por hora, e quem está vindo também está no limite de velocidade, quer dizer, no caso de uma colisão frontal é 120 por hora, né, contra um muro, né? E assim, às vezes o local não tem tanto acidente, mas acaba tendo outra característica. Por exemplo, Guaíra tem muito contrabando de cigarro, agrotóxico, outros produtos, mesmo tráfico de drogas. Então a nossa atuação acaba ficando não tão voltada à segurança viária, mas mais à segurança pública, segurança de fronteira, combate à criminalidade, como contrabando,
tráfico de drogas e outros crimes. Então a nossa atuação tem essa característica, né? Nós somos policiais de trânsito, mas ao mesmo tempo não deixamos de combater crimes como roubo de carga, assalto a ônibus, contrabando, tráfico de drogas. Então tem essa característica. Inclusive nós estamos chegando aqui esse ano a quase não, já ultrapassamos 190 toneladas de drogas apreendidas no Paraná. Recorde histórico, ultrapassando o recorde anterior que havia sido registrado em 2020, quando foram apreendidas 150 toneladas. Então nós estamos 40 toneladas a mais, e geralmente são apreensões que acontecem em Guaíra, Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco também, que são nossas delegacias de fronteira, mas muitas apreensões acontecendo também longe, como Maringá, Londrina, Guarapuava, e mesmo aqui em Curitiba, né? Um trabalho que a PRF vem fazendo, investindo cada vez mais em tecnologia e inteligência também para fazer essas apreensões. A maior parte dessas apreensões são frutos de operações pensadas antes ou são abordagens espontâneas? As duas coisas. Às vezes decorrem de denúncias anônimas também que nós recebemos através do telefone 191. Qualquer pessoa que tiver alguma informação, mesmo que uma informação parcial, pode utilizar o telefone de emergência da PRF para repassar a informação, inclusive de forma anônima. Há também algumas ações de inteligência, mas muitas vezes também é o policial ali que desconfia da conduta do motorista. Muitas vezes o motorista, por exemplo, o carro está pesado, o motorista que está muito nervoso naquela abordagem inicial, ali quando o policial começa a fazer algumas perguntas, ele já demonstra o nervosismo. Então são diferentes casos aí, mas geralmente muitas vezes é a própria experiência do policial ali que na conversa com o motorista abordado ele percebe que há alguma coisa errada ali, ou na documentação, ou na explicação, na conversa do próprio motorista, que acaba levando a uma fiscalização mais minuciosa do veículo. E às vezes são cargas que estão escondidas, muitas vezes bem escondidas em locais de difícil acesso. Quando o policial vai fazer uma abordagem, pede para o motorista encostar o carro, e ele vê ali naquela abordagem que o cara começou a ficar meio nervoso, o policial começa a ficar nervoso também? Não necessariamente. Mas ele liga um outro modo interno nele ali. Às vezes pode ser uma característica do comportamento do motorista que não está acostumado a ser abordado e pode ficar nervoso por N. Se você me abordar, eu posso estar completamente dentro da lei. Cara, eu vou ficar nervoso pra caramba. Eu já vou assim, primeiro me algema, depois você vai ver que eu não devo nada, assim, porque às vezes tem isso, né? Tem isso. Então, o policial vai conversando e conforme a avaliação, né, da razão da viagem, o motivo do deslocamento e a conferência dos documentos também, muitas vezes é uma nota fiscal um pouco suspeita, o policial já vai desconfiar, vou deslonar esse semi-reboque aqui para ver se tem algo na carreta. E muitas vezes é assim, a partir da abordagem que o policial percebe alguma coisa errada e descobre a carga ilícita. Eu sou tão cagão nesse tipo de coisa, mas tão assim, que uma vez, muitos anos atrás, fui na cidade de Leste, aí eu comprei um violão para mim. E eu não lembro quanto que era o valor que tinha cota, que você não precisava pagar em dólares, $250. Uma coisa assim. E eu comprei um violão bom, um violão mais carinho e tal. E tinha custado $300, $50 a mais. Cara, eu entrei na fila. Cara, a turma que tava comigo ficou... Cara, um violão, cara. Não, eu não quero perder o violão, não quero... Cara, paguei sobre $50 de excedente, paguei 50% do imposto. Falei, tá barato, tá bom, uma fila do caramba. E me indispus com todo mundo, com o pessoal. Estavam lá trazendo celular, trazendo outras coisas, coloca no bolso, não sei o que e tal. Nada assim, absurdamente legal. Tem gente que foi para passear, um traz um uísque. E eu comprei aquele violão. Eu falei, não, vou levar legalmente. Eu tenho a nota fiscal dele dentro do case até hoje, bonitinho, assim, para poder contar essa história aqui. Mas na verdade é para revelar assim o quanto eu fico cabreiro mesmo. Assim, falei, cara, já não gosto de dever. Se alguém me abordar e se eu tiver devendo alguma coisa, a coisa vai piorar. Primeiro eu vou pedir perdão. É culpa de uma educação muito cristã, sabe? Uma lavagem cerebral, assim, sabe que não querer ficar devendo. Essa questão da importação ilegal, ela, por exemplo, o contrabando de cigarro. Muitas pessoas acham que é uma atividade criminosa que não tem nada a ver com a realidade diária. Mas, assim, tem sim, porque, primeiro que o cigarro é um problema de saúde pública, né? Causa câncer de pulmão, outras doenças graves que sobrecarregam o SUS. E essa
fatia do mercado ilegal de cigarro, ele entra ilegalmente pelo Paraguai e, assim, não paga imposto. Então é uma evasão fiscal bilionária, absurda, e que acaba recaindo sobre o Estado brasileiro, né? Óbvio que é um problema crônico que eu já dei outras entrevistas, que ele só vai ser resolvido a partir do momento em que o Brasil e o Paraguai sentarem e criarem uma harmonização em relação à política tributária, né? Porque o Paraguai não assinou aquela convenção relacionada ao tabaco, e enquanto o imposto no Brasil aqui, corretamente na minha avaliação, ele gira em torno de 70%, 80%, salvo engano, do produto da carteira de cigarro, no Paraguai é 5 vezes menor. Então é uma discrepância absurda que acaba tornando rentável esse tipo de atividade criminosa. E além disso, tem os crimes associados, né? Porque muitos carros, caminhonetes especialmente, que são usadas nesse transporte irregular, nesse contrabando de cigarro, são veículos que haviam sido roubados aqui no Brasil, em Curitiba, por exemplo, e outras cidades, e acabam sendo, com placas clonadas, utilizados pelas quadrilhas para fazer esse transporte ilegal. Carros, caminhonetes e caminhões também. Tem uma história conhecida do meu pai, aquela história que parece assim, não sei se é verdade ou não, mas entre a verdade e a lenda, publica-se a lenda. Mas você pode corroborar se isso é algo que pode acontecer ou se acontece, né? O cara teve uma caminhonete aqui, a caminhonete foi roubada, né? Roubaram a caminhonete. Aí, né, fudeu, fez boletim de ocorrência e tal. Aí recebeu uma ligação que a caminhonete dele estava no Paraguai, que era para ir lá buscar, um cara achou, ele tinha que ir lá dar uma grana. Cara, o cara foi, pegou um ônibus, foi lá, pegou a caminhonete, pagou lá pro cara, lá pro paraguaio lá, e veio embora a caminhonete. Chegou aqui, a caminhonete foi roubada de novo e depenada, porque ele trouxe todas as drogas dentro da caminhonete e não sabia. Então fizeram o cara de mula, o próprio proprietário da caminhonete. Fizeram isso. É algo que tem cara de ficção, mas tem uma plausibilidade isso no mundo real. Tem na fronteira ali, muito dinheiro circula, então há há quadrilhas especializadas nesse tipo de crime que transportam cocaína, por exemplo. Geralmente ela está oculta, né, em compartimentos, dentro da lataria, dentro até do tanque de combustível, muitas vezes. Ela é transportada no painel, em locais de difícil acesso, que o policial, se não fizer uma fiscalização muito minuciosa, vai passar batido. Então tem quadrilhas especializadas que contam com oficinas mecânicas próprias para fazer alteração no veículo e para... Isso dentro do Brasil? No Paraguai. No Paraguai. No Paraguai, geralmente no Paraguai ali, mas óbvio, com ramificações aqui. Então não é uma história assim, tem muita chance de ter acontecido mesmo. E a gente tem uma preocupação na fronteira com a cooptação de servidores públicos, né? Porque há muito dinheiro circulando e há, de certa forma, um assédio, e não só sobre a polícia, mas sobre qualquer órgão público de segurança que atue na região. Então a gente tem até uma corregedoria nossa funcionando em Cascavel. Fizemos meses atrás uma operação que resultou no afastamento de 10 colegas aí que estão sendo investigados, obviamente com direito a contraditório, ampla defesa, mas é uma preocupação nossa também, porque a gente sabe do poderio do crime organizado e das tentativas de cooptação de servidores públicos para colaborar com a atividade criminosa. E isso estatisticamente tem melhorado, tem piorado? Como é que está? Na nossa avaliação, assim, a corregedoria tem sido reforçada ao longo dos anos no âmbito da PRF, e uma imagem que até você citou minutos atrás em relação à polícia que era tida como, digamos assim, mais propensa a atividades de corrupção, ela não corresponde à realidade mais hoje. Até porque também assim, a carreira vem tendo melhoras ao longo do tempo, a própria remuneração, tem até uma reestruturação que nós estamos pleiteando junto ao governo federal, que vai até dar um salto no nossa carreira. Ela já é de nível superior há algum tempo, mas ainda não tem a remuneração compatível com as demais carreiras típicas de Estado. Mas também a própria questão da tecnologia, né? Hoje em dia, todo aparelho telefônico é uma filmadora, né? Então isso também de certa forma inibe eventuais comportamentos aí irregulares, digamos assim. Então há mais formas de você denunciar. Qualquer pessoa através do site da PRF pode eventualmente fazer uma denúncia contra
qualquer um dos nossos servidores. Então é um acesso mais facilitado à denúncia e à própria comprovação dela. Sabendo que também boa parte das denúncias são pessoas que são fiscalizadas e ninguém gosta de ser fiscalizado. A verdade é essa, né? Então, às vezes acontece assim, da pessoa ser autuada por um problema de trânsito e de repente tentar buscar inverter a história, tentando atribuir ao policial uma conduta irregular, quando muitas vezes é uma tentativa de vingança por ter sido abordado e fiscalizado. Acontece. Policial Rodoviário Federal, como é que se relaciona com as outras rodovias, as estaduais? Como é que está essa conversa? Nós temos uma boa relação com os demais órgãos de segurança, com a própria segurança pública aqui do Paraná. Lançamos, inclusive, agora nessa semana, agora em dezembro, uma operação Rodovida, que é uma operação integrada buscando incluir órgãos municipais e estaduais de trânsito, guardas municipais, próprio Detran, o batalhão de polícia rodoviária da Polícia Militar, e estamos juntos com o mesmo objetivo, né? Seja uma rodovia federal, uma rodovia estadual, ou mesmo dentro das cidades, o que interessa para nós, e pensando também no âmbito da segurança pública e no bem-estar da população como um todo, é que nós tenhamos cada vez menos ocorrências de sinistros ou acidentes nas nossas rodovias ou nas nossas avenidas e ruas, né? Então é um esforço coletivo que não é só do Ministério da Justiça e Segurança Pública, acho que envolve muito também o Ministério da Saúde, porque o Sistema Único de Saúde gasta muito hoje em termos de recursos com pessoas que não precisariam estar em hospitais, porque aqueles acidentes poderiam ter sido evitados, né? A gente fala sempre o óbvio, mas é o que acontece todo dia, né? E nós estamos trabalhando sempre para tentar minimizar essas ocorrências, para tentar salvar vidas. Esse ano tivemos um avanço em relação à questão de resgate, que é o retorno do atendimento aeromédico da PRF, aqui na região de Curitiba, leste do estado. Uma aeronave de 30 milhões de reais, nós trouxemos de volta, retomando um serviço que a PRF já oferecia aqui. Temos o BPMOA, que é o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, que vem fazendo esse trabalho, e nós incorporamos a esse trabalho um helicóptero da PRF, que em conjunto com Secretaria de Estado da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde aqui de Curitiba e região metropolitana, nós estamos oferecendo também esse serviço. Caso as tragédias aconteçam, sejam elas em rodovias ou não, nós temos uma aeronave da PRF também para fazer o salvamento, que pode significar muitas vezes a diferença entre vida e morte, conforme a gravidade das lesões, né? Nós fizemos de 2006 a 2016 mais de 3 mil atendimentos com uma outra aeronave que nós tínhamos na época, e a PRF foi, de certa forma, pioneira nesse serviço aqui no Paraná. E agora nós conseguimos retomar esse serviço. Estamos atuando temporariamente ali no Bacaxiri, dentro do Sindacta, né, com o apoio da FAB, mas temos a intenção de construir um hangar próprio ali em Colombo, na BR-116, próximo ao Clube Santa Mônica. Nós temos um imóvel ali, estamos trabalhando para fazer essa sede própria, um hangar próprio da PRF, em conjunto com o SAMU. Logisticamente, assim, fica mais próximo da onde vocês têm a cobertura mesmo, principal. E como nós conversávamos, Curitiba é onde acontece a maior parte dos acidentes graves, então o helicóptero aqui ele consegue alcançar até o litoral, até, se for o caso, divisa com São Paulo, de Campina Grande do Sul, Adrianópolis, ou mesmo divisa com Santa Catarina, ali, Rio Negro, Mafra. Então é uma boa, mesmo União da Vitória fica um pouco longe, mas parte dos Campos Gerais também é uma área interessante para a atuação desse tipo de resgate. Podemos dizer assim que a gente está indo para o final dessa conversa, que há um pouco de esperança, há um pouco de luz. Olhando o gráfico ao passar dos anos, as coisas melhoraram. Eu costumo me declarar otimista, sabe? Eu acho que embora os avanços às vezes sejam mais lentos do que a gente almejaria, mas eu acho que a legislação melhorou. Há falhas na aplicação da lei, isso é fato, inúmeras falhas, não são poucas. A legislação pode melhorar? Pode. A engenharia pode melhorar? Claro. A educação é necessária? Sempre. É uma combinação de fatores, né? Educação, engenharia, fiscalização. Nós temos procurado atuar especialmente na fiscalização, que é o nosso papel principal, mas também na educação. Falando sobre fronteira, por exemplo, nós estamos com uma atuação ali em Foz do Iguaçu, pioneira de certa forma, com estudantes do ensino médio, na faixa de 15 a 17 anos, procurando conscientizá-los sobre consumo
e cooptação pelo tráfico de drogas. Então, a gente está uma atividade assim, inclusive trabalhando um pouco com audiovisual, procuramos apoio da Unira no curso de cinema. Em conjunto com outros parceiros, estamos convidando os estudantes a produzir vídeos sobre tráfico de drogas, sobre o risco do consumo e do eventual envolvimento. A gente sabe que, infelizmente, jovens e mesmo adolescentes são cooptados por quadrilhas para trabalhar como mula, como motorista para transportar cargas ilícitas. Nós estamos fazendo esse trabalho junto com outros órgãos lá em Foz do Iguaçu para procurar atuar também de uma forma educativa, para ir um pouco além da repressão, que é o nosso trabalho cotidiano. E o mesmo vale para o trânsito, né? Nós temos uma série de ações educativas aí no Paraná e no Brasil, em escolas, atendemos palestras também de empresas interessadas, basta procurar a PRF que na medida do possível nós damos esse atendimento. Agora, o nosso trabalho diário mesmo é fiscalização, né? Nós procuramos, de certa forma, ampliar a percepção de que a fiscalização acontece. Só um dado que eu posso deixar para você aqui, Glauber. Com o mesmo número de radares portáteis e o mesmo número de policiais que nós tínhamos no ano passado, esse ano nós estamos fazendo 90% mais horas de operação de controle de velocidade. Então nós estamos investindo mais em controle de velocidade, que é uma das principais causas de acidentes graves, né? Óbvio. Além da ultrapassagem mal sucedida, embriaguez. Mas a velocidade é uma questão central, né? Mesmo que a pessoa esteja bêbada, que ela faça uma ultrapassagem mal sucedida, se ela não estiver muito rápido, geralmente as lesões elas são compatíveis com a velocidade. Então a gente trabalha para que as pessoas respeitem a sinalização. E hoje em dia, com a tecnologia, com o GPS, muitas vezes, se você estiver dirigindo e eventualmente exceder o limite de velocidade, você percebe que no final da tua viagem vão ser poucos minutos de diferença, né? O risco que as pessoas passam e oferecem para terceiros, ele não é compensado pela economia de tempo, né? Então não há sentido você pegar uma rodovia e chegar a 130, 150 km por hora, sendo que se você mantiver o limite de 100, 110 conforme o trecho, você vai chegar 5 minutos depois, 10 minutos depois, talvez menos tempo que isso. Então o risco não compensa o excesso de velocidade. Geralmente não compensa. E a chance de chegar só aumenta. Também. A pressa, né, pode significar uma viagem incompleta, né, e conforme a situação, sem retorno. Eu vou fazer 3 colocaçõezinhas finais aqui. A primeira é com relação à Polícia Rodoviária Federal no Paraná. Quando ela trabalha no Paraná, o olhar é o mesmo de qualquer Polícia Rodoviária Federal para o restante do país? As mesmas diligências, os mesmos cuidados, estatísticas, a maneira de abordagem é igual ou tem diferenças? Os manuais da PRF são os mesmos, a legislação é a mesma, seja a legislação de trânsito ou legislação criminal. Agora, há características geográficas, né? Pela posição do Paraná, crimes como tráfico de drogas e contrabando acabam sendo uma prioridade na nossa atuação, especialmente nas delegacias de fronteira, que são, no nosso caso, Foz do Iguaçu, Guaíra, Cascavel e Pato Branco. Então temos uma ação mais voltada para combater tráfico de drogas, contrabando de cigarro, descaminho, por exemplo, que é a entrada ilegal de vinho, camarão. Temos muita apreensão de camarão. Às vezes as pessoas vão para Santa Catarina, para o litoral, imaginando que estão consumindo um camarão fresquinho, e muitas vezes ele acaba sendo transportado de forma totalmente irregular da Argentina para cá, através do sudoeste do estado. Então são crimes típicos aqui do Paraná. E ao mesmo tempo nós temos uma malha viária de quase 4 mil quilômetros, então nós temos muitos acidentes. Então a gente tem uma atuação diversificada, né? A segurança viária, a segurança no trânsito e o combate a crimes como tráfico de drogas e contrabando. Nem todos os estados do país têm essa característica. Então, pela posição geográfica, nós temos essa combinação bastante presente aqui do combate ao crime e da segurança viária, que são 2 aspectos aí fundamentais dentro da nossa área operacional, né? Então, nós procuramos não deixar nenhuma área em segundo plano. Talvez anos atrás houve uma priorização do combate ao crime, e a segurança viária foi deixada em segundo plano. Nosso objetivo,
desde março, quando nós assumimos a PRF aqui no Paraná e também em nível nacional, equilibrar esses dois fatores, tanto a combate ao crime, que é algo que nós estamos fazendo, tanto que estamos batendo um recorde histórico de apreensões, mas sem deixar em segundo plano a segurança viária, que é a principal atividade da PRF em termos de resultado efetivo, né? Então, quando você, enquanto policial, faz uma abordagem, ajuda uma família que muitas vezes está precisando de algo básico, ali, um acionamento de um guincho, um apoio, ou mesmo uma segurança, né, para você sinalizar uma troca de um pneu, por exemplo, é gratificante. Então é um trabalho assim, porque tem uma polícia que, como toda, tem um caráter repressivo, mas também tem um caráter assistencial, né? E geralmente quando a pessoa se envolve num acidente ou numa emergência que necessita da polícia e tem o auxílio ali, é uma coisa que vai marcar a vida daquela pessoa por um bom tempo, né? Então é algo gratificante para nós. Porque debaixo, no alto da pirâmide, uma tragédia maior que é a morte, né? Mas logo abaixo tem os acidentados graves que ficam com suas sequelas. Um pouco mais abaixo, maior o número ainda de pessoas com lesões mais leves, né? E mais abaixo disso, uma quantidade, imagino que gigantesca, de acidentes sem lesões, sem, né, implicar em sequelas ou algo assim, né? E um pouco mais abaixo ainda, aí o infinito dos quase acidentes, né? Das roubadas que as pessoas quase entraram, que é onde a fiscalização tem que realmente agir mais para que não haja essa escalada, né? E esses quase acidentes que não entram em estatística nenhuma, né? Só quem passa por uma situação dessa, e eu digo para você que quem dirige há mais tempo, dificilmente não tenha passado por uma situação desse tipo, né? E às vezes acaba tendo um caráter educativo, como nós mencionávamos, Sim. Porque é uma experiência muitas vezes traumatizante, por exemplo, dirigir com sono. Uhum. Quem assim, que dirige há muitos anos e nunca passou por uma situação de você piscar o olho e aquela piscada de olho dá a impressão que é fração de segundo e de repente você percebe, caramba, quanto tempo eu rodei assim, podia ter saído de pista, ou às vezes até toma um susto, né? Hoje em dia tem alguns carros com assistente de direção que até ajudam um pouco nisso, mas é para poucos isso ainda, né? A maioria dos veículos não tem esse dispositivo, mas o que acontece é que as pessoas acabam tomando um susto, né? E o que a gente sempre costuma falar, não adianta brigar com o sono, que em algum momento ele vai te vencer. Então, se você está cansado, tem outra pessoa habilitada em condições dentro do seu veículo, não tenha vergonha, não é nenhum demérito. Você, estou cansado, dirige para mim aqui, ou mesmo parar o carro para descansar. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes a pessoa tenta ficar acordada e em algum momento ela não vai conseguir. Então é tão perigoso quanto a embriaguez é o sono. Uhum. Então e infelizmente... E não tem horário às vezes. Às vezes pós-almoço, pega a estrada às 2 da tarde, nossa, na liseira. É perigoso. Eu não gosto de dirigir depois de almoçar, assim. Evito sempre. Eu prefiro dirigir com fome, fico mais esperto. Né? Mesmo nas viaturas nossas, nós temos plantões de 24 horas e muitas vezes os plantões são bastante penosos, assim. Então o policial também tem que se preparar muito, porque ninguém é super-homem, né? A vida é uma só, né? Então nós damos sempre essa orientação nas nossas capacitações de condução veicular policial, que é muito importante que o policial saiba seus limites e eventualmente se estiver muito cansado, né, fala para o colega, dirige um pouco para mim. Nós temos aí plantões que com facilidade a gente ultrapassa 600, 700 quilômetros rodados em um único dia. Então, e acaba... Por essa quilometragem que a gente acaba rodando, estamos sujeitos a ocorrências de colisões. Então é uma preocupação nossa também, né, nesse aspecto, a segurança do trabalho dos policiais. Porque para prestar um bom serviço, a gente tem que, em primeiro lugar, garantir a nossa própria saúde, nossa própria segurança, e que os nossos policiais, ao final do plantão, voltem para casa ilesos. Né? Essa é a ideia geral, né? Eu falei que eram 3 colocações. A segunda... Você fala, tá cansado, encosta, né? Para o carro. Né? A rodovia é uma circunstância, mas o fora da rodovia, o acostamento, né? Ele é outro risco, né? Que muitas vezes deveria ser evitado. Seja, ou o máximo possível, né? Seja por alguma circunstância de, furou o pneu do carro, ou um banheiro emergencial ali, ou
o pessoal que está andando de bicicleta, né? Tem os ciclistas das rodovias, né? Que eu acho que pessoalmente me parece muito divertido, mas me parece um risco desnecessário. E o pessoal que caminha, né? Também, né? Acostamento é uma área de risco. O que eu costumo dizer é que onde estão passando os veículos é como se fosse um caminho de projéteis ali. Cada veículo é um projétil, é uma bala que foi disparada. Se for um caminhão, então é um projétil de altíssimo calibre. Bala de canhão. Qualquer coisa que aconteça, ou acostamento, ou canteiro, são as áreas de escape, digamos assim. E conforme o que diz a legislação, o acostamento é para uma situação de emergência, que você não consegue um refúgio, um posto de combustível, enfim. Se o motorista tiver condições de parar para fora do acostamento, quanto mais para fora, mais segurança. Se tiver que parar no acostamento, ligar o pisca-alerta imediatamente, colocar um triângulo aí a pelo menos 20, 30 metros ou mais, conforme a situação. Se tiver com pista molhada, o risco é altíssimo de alguém sair de pista e atingir o veículo. Já aconteceram, infelizmente, várias tragédias desse tipo, que o motorista para no acostamento, muitas vezes sem necessidade, e acaba sendo atingido por algum outro veículo que vem depois. Muito cuidado com pista molhada, é um risco até para as nossas equipes quando atendem acidentes, conforme o trecho, assim, a sinalização imediata do local. Se não tiver o triângulo, procurar galho de árvore ajuda, são o que a gente chama assim de meios de fortuna, né? O que tiver no momento ali, porque muitas vezes o acidente que vem depois do primeiro pode ser muito mais grave. Então, por isso a nossa preocupação com o final de fila em situações em que há alguma obstrução da via. E até a falta que fazem as concessionárias de pedágio, tem toda uma discussão política em relação à tarifa, mas independente disso, o que a gente percebe na prática é que quando há uma concessionária trabalhando bem, o risco de acidentes diminui muito, a segurança viária aumenta. Porque há mais equipes trabalhando, as equipes acabam sendo uma extensão do trabalho policial, onde tem 2, 3 policiais num posto, geralmente tem outros 2 ou 3 bases da concessionária com guincho leve, guincho pesado, ambulância, carros para sinalização, aquelas caminhonetes que chegam primeiro e já enchem de cones no caso de uma interdição, por exemplo, e ficam preocupadas com o final da fila, que sempre é um risco, né, de um caminhão de repente se deparar após uma curva com uma pista lenta ou parada. Então é uma preocupação nossa essa questão da sinalização no local do acidente. Para responder a sua pergunta sobre o acostamento, o local é indicado para a parada dos veículos em situação de emergência, desde que sinalizado. Se as pessoas puderem evitar e parar num refúgio fora do acostamento, um posto de combustível, qualquer outro pátio, melhor ainda. É o espaço indicado para pedestres e ciclistas, mas se algum amigo ou um parente me perguntasse, é local seguro para você andar de bicicleta, eu diria, não é seguro, então tome cuidado. Eu mesmo já atendi acidentes graves, com óbito inclusive de ciclista, inclusive da aspirante à seleção brasileira de ciclismo na época, que acabou falecendo. Estava treinando na 277, só uns 10 anos mais ou menos atrás. Eu lembro disso. E eu fui um dos primeiros a chegar e ele não parecia até ter se machucado tanto, mas muitas vezes as lesões internas que a gente não percebe de imediato, ele acabou falecendo no hospital. Mesmo quem está preparado, então está sujeito a isso, né? E por isso que porque a gente fala também para as pessoas não usarem acostamento. Quando tem aqueles congestionamentos, fila, geralmente alguém vai pelo acostamento e depois vai uma fila de veículos, e é falta de paciência, né? E é muito grave, porque mais para frente ele pode congestionar também o acostamento, e muitas vezes a viatura da polícia ou uma ambulância que vai socorrer eventualmente vítimas de uma ocorrência não consegue passar. Então o acostamento ali, além do risco de atropelamentos, colisão com bicicleta, então o acostamento ele tem que ser preservado, né, para situações de emergência mesmo, para pedestres e ciclistas que, quando não há calçada ou ciclovia, que infelizmente é a realidade de muitas das nossas vias no Brasil, e para o caminho ali de veículos de emergência, viaturas policiais ou ambulâncias. Então essa é a característica do acostamento. Não é um local seguro. Se você parou e puder sair o mais rápido possível, é a indicação, especialmente com pista molhada, porque é um risco ali que as nossas equipes enfrentam isso, porque nós usamos muito o acostamento, né? Seja para paradas de emergência ou para mesmo transitar. E a gente sabe, e com certeza o policial que já está há alguns anos trabalhando já passou por alguns sustos no acostamento. A nossa profissão é de risco, né? Dias atrás eu fui na Assembleia Legislativa aqui do Paraná
participar de uma homenagem a policiais que morreram, né? E nas últimas décadas aí foram entre 15 e 20 ocorrências com óbito envolvendo os policiais rodoviários federais aqui no Paraná. A maior parte é acidente? A maior parte é acidentes de trânsito, atropelamentos e colisões com viatura. E a terceira o questionamento é assim, para quem está assistindo, só para de novo se ambientar, a gente grava esse podcast em Curitiba, né, no estado do Paraná, então naturalmente é circunstancial aqui a nossa região, boa parte das histórias, mas são coisas que valem para o mundo, né, Brasil afora. Mas aqui tem é notório e conhecido, já foi chamado como Rodovia da Morte, né? Ali a 376, que liga o Paraná em direção ao sul, que vai se juntar com a BR-101, né? Que no Paraná não tem. Indo para Santa Catarina, na região da Serra, tem o quilômetro 666, acho que é a 665. A Curva da Santa, a Curva da 668 ali. 668. Cara, aquilo é inacreditável. Fizeram lá uma saída, né, como é que é o nome daquela área de escape? Tem duas agora. Tem duas, né? Mas é impressionante. Aquilo diz respeito a quem? Aos motoristas? Quem que é responsável para que se elimine, para que se chegue a nível zero? É o DR. Criar uma nova rodovia. Tem alguma outra solução aquilo? Porque realmente é histórico, né? É uma estatística que não muda, né? É um trecho sinuoso, né? Um declive acentuado ao longo de poucos quilômetros. E está razoavelmente bem sinalizado, né? Há vários pórticos e radares fixos de controle de velocidade, o limite ali é 60 km por hora, são 3 faixas, né? Mas o que a gente observa muitas vezes são caminhões com falta de manutenção adequada e também motoristas que abusam do equipamento, né? Que não usam freio motor, que caminhões na faixa da esquerda, e geralmente quando o caminhão está na faixa da esquerda, em vias com 3 faixas, como é o caso da 376, o caminhoneiro que está na faixa da esquerda, além de estar errado por estar simplesmente na faixa da esquerda, já está errado, porque tem 3 faixas, não há motivo para um veículo que é veículo pesado estar na faixa da esquerda, geralmente ele descida ainda, né? Geralmente ele está acima da velocidade permitida. Então esse excesso de velocidade combinado aí ao abuso e a falta de manutenção dos caminhões é o que geralmente provoca os acidentes, porque o caminhoneiro alega que fica sem o freio, porque também o equipamento acaba superaquecendo, ele não está fazendo o uso adequado daquele equipamento, muitas vezes está sem manutenção. Óbvio que melhorias no traçado, imagino que haja estudos nesse sentido, mas são questões aí que estão muito acima da nossa capacidade enquanto Polícia Rodoviária Federal. Mas pensando a rodovia que nós temos hoje, nós temos 2 áreas de escape que salvam muitas vidas em caso de emergência, né? O veículo tem a opção ali, o caminhoneiro, por exemplo, ou o motorista de ônibus, de sair da pista, ele entra como se fosse uma piscina de bolinhas, né? Que é um material, uma argila expandida, ele perde velocidade rapidamente e acaba evitando um tombamento, por exemplo, ou mesmo uma colisão traseira. Agora, a rodovia está bem sinalizada no traçado atual, tem essas duas áreas de escape, a PRF defende que sejam implantadas mais 2, inclusive dobrando para 4, mas é um investimento razoável, cada área de escape dessa são alguns milhões de reais para construção, tem o próprio estudo de impacto ambiental, enfim. Mas assim, os radares estão ali, então o motorista que passa ali a 60 km por hora ao longo de todo o trecho de serra, ele está numa condição de segurança razoável ali. Agora, é fundamental que o motorista faça a manutenção do seu caminhão aí a cada 4 meses ou 6 meses pelo menos. Não espere dar problema no seu veículo, isso também vale para carros de passeio, né? Não espere dar algum problema para levar no mecânico, né? Para fazer uma manutenção preventiva, que assim, acidentes graves podem ser evitados com uma medida simples como essa. Muitas vezes a economia com a oficina ela pode resultar num gasto muito maior na sequência, sem contar os riscos físicos também para os ocupantes do veículo, né? Então, é um trecho crítico nosso, assim como a 277, também o trecho do Serra do Mar, mas o que eu costumo dizer é que, para além de trecho crítico, o que existe muito mais, na minha avaliação, são condutas críticas, independente do trecho. Você me perguntou antes se há trechos mais seguros.
Óbvio que um trecho de reta, pista seca, duplicada, é um cenário perfeito para qualquer viagem, mas o acidente grave, a colisão, o sinistro pode acontecer justamente nessas condições, de reta, pista duplicada e pista seca. E muitos óbitos, infelizmente, acontecem assim, porque estão ligados a excesso de velocidade, falta de distância de segurança dos veículos, e você também não se antecipar a eventuais erros dos outros motoristas, né, que é um princípio básico da direção defensiva. As pessoas erram, você, eu, nós estamos sujeitos a errar. E quando você dirige o seu veículo já imaginando que algo de errado pode acontecer com qualquer motorista que está próximo a você, a chance de você evitar ou minimizar o risco de se envolver numa ocorrência trágica, a chance diminui bastante. Então, essa é a principal orientação que a PRF dá para quem for pegar a estrada nesse final de ano, início de 2024, é nesse sentido. Que todo mundo que inicia uma viagem não está pensando em parar no meio do caminho por conta de uma ocorrência de trânsito, né? Então, para evitar esse risco, o principal conselho é siga a legislação, né? E os princípios de direção defensiva, né? Entra na internet, pesquisa lá no buscador, que assim, vale a pena você conhecer e tentar aplicar na prática os conceitos de direção defensiva. O risco de se envolver num acidente, num sinistro, diminui bastante. Para que a gente possa ter um ir e vir tranquilo, para que a gente sempre possa voltar, né? Para que a gente voltando possa ir de novo. E né? As rodovias existem para isso, para conectar as pessoas, né? E na prática, muitas vezes as rodovias acabam sendo, digamos assim, um cemitério, né? E não foram construídas para isso. Obviamente pode melhorar a geometria, duplicações, túneis, né? Para evitar, por exemplo, um trecho sinuoso na Serra do Mar. Mas assim, enquanto nós não dispomos dessas mudanças, né, eu acho que a gente tem que conviver com o quadro que está hoje. Por exemplo, o traçado atual da 376 na Serra do Mar. Obviamente, que no futuro a gente pode pensar, e acho que o Estado brasileiro tem assim, até o dever de fazer planejamento nesse sentido, mas a gente também tem que ver a realidade como está dada, né? Então, nós temos trechos sinuosos, com risco de tombamentos, especialmente veículos de carga, né? Então, especialmente os motoristas de caminhão, eles têm que estar muito conscientes das condições do veículo que ele está utilizando, ainda mais veículos que transportam 50, 60 toneladas de carga, né? Que é um veículo que não tem a mesma capacidade de frenagem do que um automóvel, né? Então, não é por acaso que a velocidade dos caminhões, via de regra, ela é mais reduzida em relação aos veículos leves, né? Justamente por conta disso, pela massa e pela dificuldade de você parar um caminhão em caso de emergência. Muito bem, já quero começar agradecendo tua presença, tua participação, tua generosidade, tua inteligência, teu conhecimento. E eu quero só falar um pouquinho, não com o policial, quero falar um pouquinho com a pessoa que veio antes do policial. Quando você era criança, você sonhava estar vestindo essa pele, vestindo essa couraça? Sinceramente não. Assim, foi meio por acaso, né? As coisas acontecem, eu sou formado em jornalismo. De certa forma, nas últimas décadas, o jornalismo teve uma crise, né, no mercado, e fiz o concurso público, passei. Uma curiosidade, há 20 anos atrás, eu tinha feito um outro concurso público, na época que eu ainda, salvo engano, eu estudava jornalismo. Eu fui agente municipal aqui em Curitiba, da prefeitura, trabalhando já com trânsito na época que estava recente a questão da municipalização do trânsito, que foi uma das mudanças do Código de 1997, né, que é o Código Atual de Trânsito no Brasil. Então já tinha, antes da PRF, tinha uma experiência na área de trânsito no âmbito do órgão municipal aqui. Tinha algo kármico rolando aí na tua vida. É uma coincidência. Depois eu, como jornalista, atuei em assessoria de imprensa, assessoria sindical, assessoria parlamentar, trabalhei em algumas campanhas eleitorais também. Fui repórter também da agência de notícias, correspondente da Agência Brasil por um curto período aqui na região sul do país. É uma experiência gratificante também. Antes de entrar na PRF, inclusive, justamente eu estava como repórter da Agência Brasil aqui, em Curitiba, cobrindo os 3 estados da região sul. Eu gosto da profissão, fui diretor do Sindicato de Jornalistas por 2 gestões, inclusive. Olha só. E a tua retórica mudou um pouquinho de lá para cá, no sentido da tua dinâmica, perdão, não é retórica, tua dinâmica,
Porque você naturalmente tem essa vestimenta verbal corporativista, sabe? Da corporação. Tem isso, né? Mas é um pouco diferente do que era o jornalista, Fernando, né? A gente muda um pouco, né? A gente muda um pouco todo dia, né? A gente nunca é o mesmo. Eu acho que nós nunca somos os mesmos de ontem, muito menos de anteontem, por aí vai. Mas ao mesmo tempo, na polícia, eu procuro compartilhar com os colegas, né, o máximo respeito aos profissionais de comunicação, especialmente aos jornalistas, né? Eu acho que o jornalismo profissional é algo que faz muita falta, e mesmo que exercido por empresas privadas, é um serviço de interesse público, né? Então, eu fui chefe da comunicação da PRF, e mesmo agora na posição de superintendente aqui no estado, nossa orientação é procurar responder de forma mais objetiva e ágil possível, não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Nós temos uma necessidade de conversar com o público. Agora, com as redes sociais, de certa forma, as empresas e órgãos públicos têm uma capacidade de comunicação direta com a população, mas a presença da imprensa, o trabalho do jornalista, ele é muito importante para a disseminação das informações, né? Um podcast como esse seu aqui, por exemplo, são convites que os órgãos públicos têm a obrigação de atender. Assim como eu acho um dever nosso também oferecer isso para quem acompanha, né? A gente fala aqui que no podcast tem um tanto de entretenimento, um tanto de diversão, um tanto de informação, mas tem algo também de serviço social, de serviço público, né? Eu considero que tem que ir com tudo, sabe? O enxoval todo da comunicação tem que contemplar isso. E mesmo que algumas informações sejam óbvias e repetitivas, eu acho que elas são necessárias, né? Que sejam sempre repisadas, porque, afinal de contas, são assim, se no final das contas uma pessoa lá na ponta foi sensibilizada de alguma forma e conseguiu evitar um acontecimento negativo na vida daquela pessoa, acho que a intenção, de certa forma, ela se concretizou em algo positivo, né? Então, a gente tem sempre essa perspectiva. A gente trabalha com fiscalização, eventualmente com punição através das autuações ou multas, mas acho que o nosso trabalho primordial é salvar vidas. E o trânsito está muito ligado à saúde pública, né? A gente sabe que o nosso Sistema Único de Saúde, em alguns momentos, conforme o dia, especialmente finais de semana, ele acaba sendo sobrecarregado por ambulâncias. Pronto atendimento de Curitiba, Hospital do Trabalhador, por exemplo, aqui, às vezes tem fila de ambulâncias do SEAT, SAMU, concessionária, e boa parte daqueles pacientes ali simplesmente não precisariam estar ali. Ao contrário de doenças, né, que muitas vezes não tem como evitar, elas acontecem da natureza humana, né, mas o sinistro de trânsito, ele quase sempre pode ser evitado. Então, a gente trabalha para isso, e de certa forma, voltando à sua pergunta ali da profissão, é um trabalho útil, né? Eu, de certa forma, me sinto realizado. Quando criança, não imaginava, mas ao mesmo tempo eu lembro de ter assistido aquela série dos Chips, né? Uhum. Eu lembro que eu tinha uma carteirinha quando era criança, algum brinquedo que veio um brinde lá. Eu lembro que eu acabei perdendo aquela carteirinha. Tinha um distintivo deles e tudo. Acho que criança sempre tem de certa forma, esse fascínio, né, pelo trabalho policial, né? Acho que é um trabalho importante, né? Embora tenha muitas vezes um caráter repressivo, eu acho que a segurança pública, os servidores que atuam na segurança pública são imprescindíveis, né, para tornar o nosso convívio cada vez mais civilizado, né? Então a gente tem essa preocupação, obviamente, com os direitos humanos, e também com a saúde e os direitos humanos também dos nossos servidores, né? Porque, afinal de contas, como a gente estava conversando há pouco, não é fácil você conviver com tragédias e situações extremas, e muitas vezes o trabalho policial ele está sempre no limiar entre o abuso de autoridade e a omissão. É uma linha bem tênue, assim, porque você caminha como se fosse numa corda bamba. De um lado você pode se omitir, mas se você ultrapassar, você pode se exceder, você pode abusar da autoridade. Então não é um trabalho fácil, você muitas vezes tem frações de segundo para tomar uma decisão. E assim, é um trabalho que por isso mesmo tem que ser valorizado. Agradeço mais uma vez a sua presença. Você tem alguma recomendação
de algum livro, algum filme que você acha que possa ser estimulante, inspirador para quem está assistindo? Uma coisa pessoal mesmo. Relacionado ao trânsito, tem alguns documentários, né? Já tem um que eu lembro, acho que foi produzido em São Paulo por uns amigos de um rapaz que foi vítima de acidente. Salvo engano, é Do Luto para a Luta, ou algo assim, que foi produzido em São Paulo. A gente faz uma pesquisa posterior aqui e deixa no descritivo do material. Foi produzido em 2012. É um documentário interessante, com certeza tem vários outros, né? Nessa área de trânsito, assim, é o que me ocorre. E a nível pessoal, tem algum livro que você recomendaria? Algum livro que na tua vida te inspirou? Tem vários, né? Eu ultimamente estava querendo reler 2 livros que eu lembro de ter lido na biblioteca pública, até inclusive anos atrás. Eu estava com vontade, eu gosto muito de crônicas, né? Tem um livro da Clarice Lispector, que reúne umas crônicas que ela publicava no Jornal do Brasil, salvo engano, ali no final dos anos 60, início dos anos 70, que se chama Descoberta do Mundo. Eu acho que deve estar ainda disponível para compra. Descoberta do Mundo, Clarice Lispector, crônicas que ela publicava no Jornal do Brasil. É um livro que eu lembro de ter lido há algum tempo já e com certeza posso reler novamente, assim como o Fernando Pessoa também, com o livro do Desassossego, que é um... Livro do Desassossego, sim. Que eu lembro de ter lido trechos dele, acho que é um livro bom para... Posso até comprar e voltar a ler. Maravilha. Muito obrigado pelas recomendações, pela tua atenção. Eu espero que de alguma forma... Eu sei que a nossa audiência ela é qualificada, né? A audiência de podcast geral assim, é qualificada. Então são pessoas que, de modo geral, já tem uma busca por algo melhor. Você falou sobre filme, né? Antes de começar a gravar, a gente falar sobre séries, que as pessoas estão assistindo até mais séries do que filmes ultimamente. Eu me lembrei de uma série belga, que já tem uns 5, 6 anos que foi lançada. Ela não é relacionada ao trânsito, é Tabula Rasa. Tabula Rasa. É uma série produzida na Bélgica. Ela não é sobre trânsito, mas eu não vou dar spoiler aqui, mas um fato crucial para toda a narrativa, para o roteiro dela, é um acidente de trânsito. E assim, é um acidente que as pessoas que eventualmente assistirem a série podem constatar facilmente que é um acidente muito factível, muito possível de acontecer. E é uma série muito bem construída, suspense, drama, embora tenha sido criticada pelo episódio final, especialmente pelas feministas, assim, pelo que eu lembro de ter lido na época, mas eu gostei de ter assistido. É uma série muito... E é bacana você também assistir produções de países que nós não estamos acostumados a ver, né? O streaming trouxe isso, Já conhece essa série? Não. Não me soou estranho, mas não conheço. Tabula Rasa. Tabula Rasa. Alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? Alguma resposta que você gostaria de dar? Não, eu acho que um registro para quem é do Paraná. Nós lançamos há poucas semanas um canal no aplicativo de mensagens WhatsApp. É ruim fazer propaganda, mas é um aplicativo que todo mundo usa, né? Porque nós tínhamos no antigo Twitter, já temos uma conta, mas com as mudanças da plataforma, nós notamos que o próprio acesso para quem não tem conta no Twitter ali ficou mais fácil o WhatsApp. Então nós temos um canal, PRF Paraná. Eu acho que posso disponibilizar o link para você, porque acho que também a plataforma só, naquela busca por canais, ela só aparece para quem tem o perfil pago, e no nosso caso, pelo menos por enquanto. Nós já estamos com 8.000 seguidores, é um canal importante para quem for pegar a estrada, que tem todas as informações de interdições parciais, interdições totais, liberações de pista. Eu não uso mais o Twitter, mas quando eu usava eu seguia o PRF por conta disso. E tem, o Twitter ainda nossa conta está funcionando, mas a gente está priorizando o canal no WhatsApp, já está com 8.000 seguidores. Santa Catarina tem o canal dela também, eu sugiro para quem usa a 376, a BR-101, é uma ferramenta bastante útil. Assim como antes de pegar pegar a estrada, iniciar uma viagem, sempre procurar saber se tem concessionária de pedágio atuando. Então, se você, antes de sair, procurar, além do telefone da Polícia Rodoviária Federal, que é o telefone 191, da Polícia Rodoviária Estadual, que é 198, procurar também ter o 0800 da concessionária de pedágio por onde você vai passar, que pode ser um telefone útil em caso de alguma ocorrência. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu completar a tua água, para a gente fazer um brinde.
E a gente encerra aqui, e eu vou encerrar falando que eu não conversei tudo que eu gostaria, porque a gente fica debaixo do guarda-chuva institucional e a gente deixa de lado algumas historinhas de causas, mas aí seria um outro programa só sobre histórias nas estradas, visagens, luzes esquisitas. Tem relatos disso, não tem? Tem plantão que só o único plantão de 24 horas daria um livro, com certeza. Porque Quem sabe é mais pra frente. o tipo de trabalho que você entra 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, conforme o posto nosso, e você simplesmente não sabe o que vai acontecer. E tem plantões tranquilos, né? Que você vai, fica ali disponível, faz a sua ronda, mas cada plantão é uma história. Saúde, Fernando. Obrigado. Bom trabalho. Eu que agradeço. Satisfação. A vida. O episódio de hoje contou com a direção e edição de Sérgio Hortêncio. Roteiro, pesquisa e apresentação de Glauber Gorski. O Contato Imediato é uma idealização de Glauber Gorski e Sérgio Hortêncio. Este episódio foi gravado no estúdio da Take Biz. Os contatos e obras citadas estão na descrição do episódio. Se gostou, curta, compartilhe, comente. Nós, além de gostarmos muito de falar, também adoramos ler e ouvir. E se você ou sua empresa quiser apoiar e patrocinar o Contato Imediato, entre em contato com a gente. Fique bem e até a próxima!